Homem casado só vai mal porque, diferente do jumento que cumpre sua carga e repousa com dignidade, o homem casado moderno vive carregando um fardo emocional invisível, ininterrupto e muitas vezes imposto por ele mesmo. Culpa constante, autocensura, medo de errar, medo de desagradar, medo de parecer egoísta por querer um pouco de paz ou prazer próprio. Ele não é mais o líder da casa, nem o guerreiro da tribo, nem o homem desejado pela própria mulher. Virou gerente de expectativas, babá emocional, caixa eletrônico e ombro amigo de uma parceira que muitas vezes já perdeu o tesão nele faz tempo, mas ainda exige que ele continue sendo o marido perfeito, mesmo que isso signifique esmagar sua autenticidade todos os dias. O jumento ao menos é respeitado pela função que cumpre. O homem casado frequentemente é desvalorizado, criticado, pressionado e ainda obrigado a sorrir, como se o simples fato de estar casado fosse uma recompensa em si. Ele acorda pisando em ovos, vai dormir tentando entender por que está sendo ignorado ou criticado, e no meio disso tudo perde contato com sua energia masculina mais poderosa. A presença firme, a liderança natural, o silêncio assertivo, o impulso criativo de conquistar, explorar, se impor. Quando o homem casa sem antes dominar sua masculinidade, sem ter clareza de seus limites, valores, e sem entender como manter a polaridade sexual acesa, ele entra num campo minado emocional, onde qualquer passo fora do script vira um escândalo. E aí ele se cala, se adapta, se apaga e acha que isso é maturidade. Não é. Isso é morte lenta. Casamento sem liderança masculina vira prisão emocional, vira contrato de conveniência onde ele paga com sua alma pela falsa paz doméstica. E pior, quanto mais ele se anula, mais ela o despreza, mesmo que inconscientemente. A mulher não quer um servo bonzinho. Ela quer um homem que saiba dizer não, que saiba liderar com presença, que não precise da aprovação dela para ser homem. O casamento não é o problema. O problema é o homem que entra nele despreparado, carente, inseguro, tentando agradar em troca de amor. Esse se ferra mesmo. E ainda ri, como quem já se acostumou com a própria rendição. O homem casado que não impõe presença vira um eterno réu no tribunal da própria casa, onde cada palavra que sai da boca dele é corrigida com um tom passivo-agressivo, como se ele fosse um estagiário desatento que precisa da aprovação constante da gerente emocional, que no caso é a própria esposa. Ele não pode simplesmente dizer o que pensa. Ele tem que calcular a reação dela antes de abrir a boca, porque sabe que qualquer opinião mais firme vira motivo de tensão. Qualquer escolha pessoal vira egoísmo. Qualquer decisão que não passou pelo crivo dela é automaticamente errada. E ainda tem que engolir a acusação covarde de que não está se esforçando o suficiente, como se ele não passasse os dias tentando equilibrar o papel de provedor, amigo, marido, pai e terapeuta. Não remunerado. Ele tenta ser razoável, tenta conversar, tenta melhorar, mas a sensação é que quanto mais ele cede, mais perde o respeito, porque mulher não admira homem que se dobra demais. Ela testa, ela cutuca, ela questiona. Não porque odeia ele, mas porque está buscando limites, está buscando presença, está buscando o homem que ela viu no começo, aquele que olhava nos olhos e dizia o que queria, sem gaguejar, sem pedir desculpas por existir. Só que agora ele hesita. E toda hesitação masculina é sentida como fraqueza. O casamento vira uma prova eterna de desempenho, como se ele tivesse que renovar seu valor emocional a cada semana com pequenos sacrifícios, concessões e boas intenções. Tudo em nome da harmonia que nunca chega. E a verdade brutal é que se ele continuar nesse ciclo, não importa o quanto ele se esforce. Ela vai se distanciar, vai perder o brilho no olhar, vai desejar outro homem em silêncio, porque o respeito morreu antes do desejo. E sem respeito, não tem atração. E sem atração, o casamento vira um teatro onde ele faz de tudo e ainda leva a culpa por tudo. É por isso que o homem que quer ser livre dentro do casamento precisa recuperar a coragem de ser quem ele é, de dizer não, de bancar decisões, de não se desculpar o tempo todo por não ser perfeito, porque o que falta não é esforço, é presença masculina de verdade. Essa é uma das maiores facadas que o homem casado engole em silêncio. Ver a mulher que um dia o fazia perder o fôlego se transformar numa figura fria, distante, sem energia feminina dentro de casa, enquanto nas redes sociais ela ressurge como uma deusa. Maquiagem impecável, ângulo calculado, decote sugerido, legenda provocante, sorriso sedutor. Tudo isso para os seguidores, para os likes, para o mundo externo,
enquanto dentro do lar ela entrega o mínimo: pijama velho, cara fechada, frieza no toque, ausência total de sensualidade, como se a obrigação dela com o lado feminino tivesse sido cumprida só por estar casada. E o mais cruel é que, se o homem ousa comentar, se expressa frustração, é acusado de superficial, de só pensar em sexo, de não valorizar a mulher como ela é. Mas a verdade que ninguém quer dizer é que o homem se alimenta da energia feminina da mulher, do olhar envolvente, da leveza, da sensualidade que antes era dele e agora foi terceirizada para o público online. E ela muitas vezes faz isso inconscientemente como forma de resgatar o próprio valor, de sentir que ainda é desejada, de competir silenciosamente com outras mulheres. Só que quem paga essa conta emocional é o marido que assiste, calado, a própria mulher performar para outros, enquanto em casa ela se desliga dele. Isso mata o desejo masculino pela raiz, destrói a dinâmica da polaridade sexual e transforma o casamento num contrato funcional entre colegas de casa. O homem começa a se perguntar se fez algo errado, se ele deixou de ser atraente, se ele está exagerando. E é aí que o ciclo da culpa começa. Mas a realidade é simples e brutal. O desejo não morre à toa. Ele morre quando o feminino se ausenta. Ele morre quando a mulher para de se importar em ser uma amante e passa a ser só mãe, amiga ou funcionária doméstica. E ele morre mais rápido ainda quando o homem se cala, se acomoda, aceita o papel de coadjuvante na vida da própria mulher. Se ele quer reverter isso, precisa voltar a se posicionar como homem de verdade, com clareza, limites, magnetismo, e deixar claro que ele não vai se contentar com migalhas emocionais ou sexuais. Porque a verdade nua é essa. Se ela tem energia para ser sensual no Instagram, ela tem energia para ser sensual em casa. A diferença é só para quem ela escolhe entregar essa energia. E o homem que aceita ser o último da fila vai continuar se dando mal com cara de quem ainda acha que tá tudo bem. O casamento, que deveria ser uma parceria de crescimento, desejo e admiração mútua, virou para muitos homens uma prisão emocional de segurança máxima, onde ele tem que pagar por tudo, calar diante de tudo e ainda sorrir como se estivesse agradecido por estar lá dentro. Como se fosse um prêmio viver ao lado de alguém que deixou de vê-lo como homem faz tempo, mas continua cobrando dele o desempenho de um super-herói emocional e financeiro. Ele banca a casa, resolve problemas, sustenta o conforto, tenta ser presente, fiel, atencioso, mas mesmo assim vive na defensiva, pisando em ovos, medindo palavras, engolindo frustrações. Tudo para não provocar uma guerra fria doméstica que, no fundo, já está acontecendo todo dia. O problema é que esse silêncio masculino não vem da força, vem do medo. Medo de ser rejeitado, medo de brigar, medo de perder os filhos, medo de ser julgado, medo de parecer machista por simplesmente exigir reciprocidade. E essa prisão emocional é tão perversa que o próprio homem começa a achar que merece estar ali, que amar é isso mesmo, que casamento é sacrifício eterno e que sua felicidade individual é um luxo que não cabe mais na equação. Só que não é amor quando você não pode se expressar. Não é parceria quando só um dos lados carrega o peso. E não é respeito quando você precisa se anular para manter a paz. O homem casado, se não impõe limites com firmeza e não se reconecta com sua força masculina, vai lentamente deixando de existir. Ele se transforma numa sombra, presente fisicamente, ausente emocionalmente. Vai sorrindo nas fotos de família, enquanto por dentro se sente um estranho no próprio lar. E a verdade é cruel. Mulher não respeita homem que aceita viver submisso. Ela até se aproveita disso por um tempo, mas no fundo começa a desprezar. Porque o que mantém o desejo vivo não é o conforto. É a tensão saudável, o contraste, a liderança. O homem que quer salvar seu casamento, ou pelo menos salvar a si mesmo dentro dele, precisa sair da postura de refém emocional, parar de pedir permissão para viver e começar a assumir as rédeas da própria vida, nem que isso custe desconforto, confronto, ou até o fim do relacionamento. Porque viver sorrindo numa prisão não é virtude. É covardia disfarçada de maturidade. A rejeição no casamento é uma faca que entra pelo corpo, mas vai rasgando até atingir a alma, porque o homem não sente apenas a ausência de sexo. Ele sente a ausência de importância, de valor, de ser desejado como homem. E isso vai minando cada camada da sua identidade até ele se ver como um estranho na própria casa, como um funcionário não reconhecido num trabalho que não tem folga, bônus, nem promoção. No começo, ele nota o toque que sumiu, o beijo que virou protocolo, o abraço sem entrega,
A cama que esfria por semanas ou meses e tenta justificar. Ela está cansada. É só uma fase. Isso acontece em todo casamento. Mas no fundo, ele sente que algo essencial está morrendo. Não é só o sexo, é o brilho, é a conexão, é o olhar dela que antes dizia, eu te quero, e agora diz, não me incomoda. E aí começa o colapso silencioso. O homem começa a duvidar de si, da própria masculinidade. Começa a evitar o toque para não se frustrar. Começa a se conformar com a ausência de carinho. Começa a se distrair com trabalho, celular, pornografia, redes sociais. Qualquer coisa que o afaste daquela dor crua de se sentir invisível onde mais deveria se sentir vivo. Ele ainda provê, ainda ajuda, ainda tenta sorrir para os filhos, mas por dentro está num vácuo existencial onde nada o preenche. Porque não há dor maior para um homem do que viver com uma mulher que não o deseja mais. Não é só física a rejeição. Ela corrói o espírito, afeta sua autoestima, sua energia, sua motivação, e ele passa a se ver como alguém irrelevante, como um homem que fracassou em ser homem. O mais cruel é que muitos aceitam isso como normal, como parte da vida adulta, e vão se arrastando emocionalmente até o casamento virar um teatro sem roteiro, onde ele finge que está tudo bem e ela finge que ainda está lá. Mas a alma masculina sente. Ela sabe que não nasceu para isso. E se o homem não desperta, se não confronta a verdade, se não impõe um novo padrão, se não se reconstrói por dentro e recupera sua presença, sua energia, seu magnetismo, ele vai terminar se tornando apenas uma sombra masculina decorando o canto da sala, útil para consertar coisas, pagar contas e sorrir nas festas de aniversário, mas emocionalmente morto. E não há prisão mais fria do que essa. A maioria dos homens que permanecem em casamentos destruídos não o fazem por amor, paixão ou conexão. Ficam por medo. Medo do divórcio, medo de perder os filhos, medo de recomeçar do zero, medo do julgamento social, medo de ver tudo o que construíram virar pó em um processo legal, onde geralmente são tratados como culpados só por serem homens. E esse medo é compreensível, mas também é uma armadilha psicológica que custa caro. Custa a sanidade, a vitalidade, a essência. Porque viver ao lado de uma mulher que não o respeita mais, que não o deseja, que o trata como uma presença neutra na casa, é um tipo de tortura emocional que vai drenando cada gota da sua energia masculina até ele se tornar um fantasma funcional, presente nas obrigações, ausente na própria vida. O homem diz para si mesmo que está ali pelos filhos, mas o que os filhos veem é um pai apagado, infeliz, desconectado, servindo como exemplo vivo de como um homem não deve viver. O divórcio parece um monstro, mas o que ele não percebe é que o monstro já está comendo ele por dentro todos os dias. A frustração acumulada, o vazio, o peso de carregar um relacionamento que já morreu enquanto ainda finge que está tudo bem para manter as aparências. Ficar por medo é diferente de ficar por escolha. Um homem que escolhe reconstruir com presença, com liderança, com limites claros, pode reverter uma situação. Mas o que a maioria faz é sobreviver calado, torcendo para que algum milagre aconteça. E isso nunca acontece. E com o tempo, ele se transforma num homem amargo, reativo, emocionalmente anestesiado, que vive em piloto automático. Ele paga com sua saúde mental, sua sexualidade, sua clareza de propósito. E tudo isso porque foi treinado a ser bonzinho, a sacrificar tudo em nome da família, a carregar o mundo nas costas sem reclamar. Só que existe uma linha entre compromisso e autodestruição. E o homem que não aprende a enxergar essa linha vai pagar o preço mais alto. Perder a si mesmo tentando manter uma estrutura que já não tem alma. O medo do divórcio é real, mas o medo de continuar vivendo morto é maior. E quando o homem entende isso, ou ele lidera a transformação do casamento, ou lidera sua saída com coragem. Qualquer coisa fora disso é suicídio emocional parcelado. Não existe dor mais brutal, mais silenciosa e mais corrosiva do que ser ignorado, justamente por quem você se mata todos os dias para proteger e sustentar. Porque é uma traição que não grita, não briga, não bate porta. Ela apenas esfria, desaparece, deixa de olhar, de tocar, de agradecer, de admirar. É o tipo de rejeição que não vem com palavras, mas com silêncio. Ela passa por você como se você fosse invisível, responde com monossílabos, fecha o corpo na cama, evita elogiar, evita contato, evita presença. E você sente isso como uma facada diária, porque enquanto ela te ignora emocionalmente, você continua carregando o mundo para que ela viva com segurança, conforto, estabilidade.
Você paga as contas, conserta as coisas, organiza o caos, cumpre promessas, se anula para evitar conflito, engole frustração para manter a casa de pé e, mesmo assim, não recebe o mínimo que um homem precisa para continuar forte: admiração e presença feminina. É como lutar uma guerra para proteger um castelo que já não reconhece o seu valor. E a ironia cruel é que quanto mais você dá, mais ela se distancia, porque no fundo você deixou de se dar valor primeiro. Mulher não admira homem que se ajoelha emocionalmente. Ela pode até aproveitar, mas no fundo perde o respeito. E a ausência de respeito mata qualquer desejo. E quando ela te ignora, não é só o silêncio que dói. É o que ele representa. Que apesar de todo o esforço, você não é mais visto como homem. Você virou estrutura, serviço, pai, parceiro logístico, mas não um homem desejável, admirado, vivo. Essa dor arrebenta por dentro porque desmonta a identidade masculina. É como gritar no meio de um campo de batalha e perceber que ninguém está ouvindo. E se você não acorda, não se impõe, não recupera sua energia masculina, vai continuar vivendo nesse limbo emocional onde sua única função é dar, servir, sustentar. Enquanto a mulher que você protege todos os dias já não te enxerga mais como o homem que ela um dia amou. A maior tragédia do homem casado é essa: ser herói lá fora e um nada dentro de casa. E isso só muda quando ele para de aceitar o papel de invisível e volta a ser um homem inteiro, presente, com postura, com voz, com limite. Não por vingança, mas por sobrevivência. O homem casado, especialmente o que entrou nessa vida sem entender a própria força masculina, virou especialista em engolir seco. Ele aperta os dentes, desvia o olhar, respira fundo, se cala, enquanto a mulher que ele um dia idealizou despeja desprezo em forma de ironia, silêncio, críticas veladas, sarcasmo, exigências sem afeto e uma frieza calculada que diz mais que qualquer grito. Ela não precisa levantar a voz. Basta o olhar de tédio, a falta de toque, o corpo que se afasta, a boca que só se abre para cobrar, acusar ou diminuir. E ele suporta tudo isso fingindo que não sente, dizendo para si mesmo que é normal, que toda relação passa por isso, que não vale a pena brigar por besteira, enquanto por dentro vai morrendo em pequenas doses, perdendo o senso de valor próprio, esquecendo o que é ser admirado, desejado, respeitado como homem. E o mais cruel é que essa dinâmica se instala de forma quase imperceptível. Começa com uma crítica aqui, "você nunca faz nada direito" ali, um olhar de impaciência toda vez que ele tenta agradar, um desdém disfarçado de piada, até que vira rotina. Ela cospe desprezo emocional enquanto ele engole o orgulho, engole a raiva, engole a vontade de explodir, porque aprendeu que homem maduro suporta tudo em nome da paz. Mas essa paz é falsa, é podre, é uma maquiagem sobre uma guerra interna onde ele está perdendo. E nem percebe. Ele se acostuma a ser maltratado com classe, ignorado com elegância, diminuído com sorrisos secos. E tudo isso porque deixou de impor respeito, porque trocou sua autenticidade por aceitação, porque quis evitar conflito ao invés de assumir o comando. Só que mulher não ama homem que aceita qualquer coisa. Ela até testa, desafia, pressiona, mas no fundo espera um homem que saiba dizer basta. O homem que se cala enquanto é engolido pelo desprezo está ensinando ela a tratá-lo como alguém inferior. E está ensinando a si mesmo que merece viver abaixo da própria dignidade. A solução não é gritar, não é revidar. É se reconstruir por dentro, recuperar a firmeza no olhar, a clareza nas palavras, a coragem de ser homem sem medo da reação dela. Porque o desprezo só cresce onde o homem se apaga. E quem engole seco todos os dias, uma hora sufoca. Não por falta de ar, mas por falta de respeito.